Bom dia, meus queridos. Nas aulas anteriores sobre equação do segundo grau, nós vimos como resolver equações do segundo grau incompletas. Vimos 3 casos: quando o coeficiente b é igual a zero, quando o coeficiente c é igual a zero, ou quando o coeficiente b e o coeficiente c são iguais a zero. Vocês fizeram 2 exercícios em que vocês teriam que resolver equações do segundo grau incompletas. E hoje, vocês vão receber um exercício para iniciar o cálculo de equações do segundo grau completas, tá? Então, quando você tem uma equação do segundo grau completa, significa que você tem os coeficientes A, B e C da equação, tá? Os 3 coeficientes são diferentes de zero. Então, aqui, o primeiro passo para resolver qualquer equação de segundo grau é sempre determinar o coeficiente A, B e C. Se você tiver uma equação de segundo grau completa, você vai calcular primeiro o discriminante. O discriminante nós vamos representar pela letra grega delta, tá? E a fórmula para você calcular esse discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Vocês podem perguntar, o que seria esse discriminante? Para que serve esse discriminante? O discriminante, numa equação do segundo grau, vai dizer qual a forma das 2 raízes dessa equação. Essas 2 raízes podem ser 2 raízes iguais, podem ser 2 raízes diferentes, ou essa equação completa pode não ter raiz real, pode não ter solução real. Então, aqui, o discriminante, ele vai dizer para você se as 2 respostas são iguais, se as 2 respostas são diferentes, ou se a equação não vai ter solução. Então, aqui nós temos a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Substituindo pelos valores dos coeficientes que você vai ter na equação, se você chegar aos seguintes resultados: se o delta, ou seja, se o discriminante for maior que zero, ou seja, um número positivo, a equação vai ter 2 raízes reais diferentes, ou seja, ela vai ter 2 respostas diferentes. Agora, se o seu discriminante, o valor de delta, for igual a zero, significa que a sua equação vai ter 2 raízes, ou seja, 2 respostas reais iguais, tá? Se o discriminante for um número negativo, ou seja, um número menor que zero, a equação não tem raiz real. Então, o que é que você tem que saber em relação ao discriminante? Se for um valor positivo, a equação vai ter 2 respostas diferentes. Se for igual a zero, 2 respostas iguais. Se for um número negativo, a equação não tem raiz real. Eu mostrei para vocês a fórmula do discriminante e mostrei como vocês devem analisar as respostas relativas ao discriminante. Se o discriminante for um número positivo, a sua equação do segundo grau vai ter 2 raízes reais diferentes. Se o seu discriminante for igual a zero, a sua equação terá 2 raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, ou seja, o discriminante menor que zero, a sua equação do segundo grau não terá solução real. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos de equações completas e vou mostrar como é que a gente determina esse discriminante. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos a equação 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Então, primeiro passo, identificar os coeficientes da equação. Coeficiente A, que é o número que fica à frente aqui do x ao quadrado, é o 3. Coeficiente B, menos 10, e o coeficiente C, igual a 3. Fórmula do discriminante. Delta igual B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substitui pelos valores que você determinou anteriormente. Então, coeficiente B
menos 10. Menos 10 elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A, que é 3, e o coeficiente C, que também é 3. Menos 10 elevado ao quadrado, 100. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, você vai ter 100 menos 36. 100 menos 36, você obtém como resposta 64. 64 é um número positivo, ou seja, o seu discriminante foi maior que zero. Toda vez que o seu discriminante for maior que zero, significa que a sua equação tem duas raízes reais diferentes. Você vai ter dois valores ali para o x que vão ser diferentes, ok? Segundo exemplo, você tem aqui a equação menos x ao quadrado mais 10x menos 25 igual a zero. Primeiro passo, determinar os coeficientes da equação. Coeficiente A da sua equação, menos 1. Coeficiente B, 10. Coeficiente C, menos 25, tá? Utiliza a fórmula do discriminante. Delta igual B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nosso coeficiente B nesse exemplo é o 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado menos 4 vezes coeficiente A menos 1, vezes o coeficiente C menos 25. 10 ao quadrado, 100. Detalhe, jogo do sinal. Sinais negativos aqui, mais, com um sinal negativo, menos. Então, aqui ficou 100 menos 100. Resultado de 100 menos 100, zero. Então, toda vez que o seu delta, ou seja, o discriminante, for igual a zero, você tem duas raízes reais iguais. Ou seja, os dois valores de x serão iguais, tá? Então, nosso terceiro exemplo, nós temos a equação x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Fórmula do discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Determina os coeficientes dessa equação. Nessa equação, o coeficiente A é 1, coeficiente B, 2, coeficiente C, 3, tá? Substitui na fórmula. Coeficiente B é 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes coeficiente A, que é igual a 1, vezes o coeficiente C, que é igual a 3. 2 elevado ao quadrado, você tem como resposta 4, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 menos 12, você tem como resposta menos 8. Seu delta foi um número negativo. Então, toda vez que você tiver como delta, como discriminante, um número negativo, a sua equação não terá raiz real.